Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. E hoje eu tenho o prazer de trazer para vocês o Paulo Bezerril Júnior. Se eu fosse falar o currículo dele inteiro, eu ia ocupar o espaço da entrevista com o currículo dele. Então, vou tentar resumir e aí a gente bate o papo aí, Paulo, tá bom? Tá Vamos bom. lá, ele é engenheiro civil e sanitarista formado pela Universidade da Paraíba e mestre em saúde pública. Na década de 90, na CETESB, coordenou o grupo de trabalho que elaborou a minuta do projeto de lei da cobrança pelo uso de água em São Paulo. Ele foi superintendente do Departamento de Águas e Energia Elétricas, DAE, em São Paulo, presidiu a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, ABS, e vários comitês de bacia de âmbito nacional, tendo sido ainda diretor da Limpurb e secretário nacional de saneamento no governo Collor. Também foi diretor da Agência Nacional de Águas, a ANA, e de obras hídricas do Ministério da Integração Nacional no governo Lula. Ok, muito bem-vindo aí, Paulo. Você tem um histórico impressionante. A gente vai falar do seu livro. Conta para a gente aí a sua trajetória nas águas, desde a Paraíba para São Paulo, para o Brasil. Conta como é que você começou, como é que você virou do menino das águas lá da Paraíba, virou o Paulo Bezerril Nacional. Primeiro que a minha região é muito seca e eu tinha que realmente lidar com água, ver se eu conseguiria ajudar aquela região. E tive a grande oportunidade de, quando trabalhar no Ministério da Integração Nacional, de coordenar pela parte do governo o Projeto São Francisco. Conheço um pouco sobre o Projeto São Francisco, foi uma oportunidade rara e só fui para o Ministério com esta função. Saí quando deixei o projeto aprovado, iniciando a licitação para as obras. E isso é um grande feito e satisfação para mim, como nordestino brasileiro, neste rio que é a integração nacional. Muito legal, muito legal. Mas como é que você começou? Conta lá do teu passado na Paraíba. Você começou engenheiro civil, como é que você foi trabalhar com água? Eu terminei meu curso de engenharia civil e fui convidado pela Escola de Engenharia para ser assistente na cadeira de higiene, mas antes eu tinha que fazer um curso. Eu fui fazer um curso de saúde pública, que é um mestrado na hoje Fundação Oswaldo Cruz, ou seja, Fiocruz. Naquela época era Escola Nacional de Saúde Pública. E então me tornei mestre em saúde pública. Então é o campo da engenharia sanitária que dá também esse título a quem faz esse curso naquela época. Então, entrei na área de saneamento, que eu nunca tinha trabalhado, e senti que realmente era a área que eu gostaria de ser, porque, quando jovem, eu não sabia se fazia engenharia ou medicina. Terminei juntando as duas coisas, engenharia e medicina, que é o campo de saúde pública. E militei durante mais de 50 anos nesse campo com muita satisfação. Então, terminado esse curso no Rio de Janeiro, por um viés da vida, o Quarto Exército não deixou que eu trabalhasse na região do Nordeste e eu tive que emigrar para o Sul, sendo recebido de braços abertos para essa grande metrópole e estado que é o estado de São Paulo. Muito legal. Bom para nós, né? Bom para nós que você tenha vindo para cá. Bom para o país também, porque você trabalhou para o país como um todo. Vamos ver, você viu muitas coisas. Você tem trabalhado nessa área, né, como você falou, 50 anos de experiência, mas experiência ativa, o que é um negócio muito legal. Você acompanhou, participou das ações de saneamento no Brasil. Como é que você vê as perspectivas atuais? Como é que você compara o que era antes, o que está acontecendo agora e o que pode vir a ser o Brasil? Olha, o Brasil teve um boom muito grande no saneamento na época do Planasa. O Planasa realmente deu um avanço significativo no setor de saneamento básico. Na extinção do Planasa, nós ficamos aí, assim, estamos sem uma casa. E tentamos várias vezes criar esta casa. Inclusive, quando fui secretário nacional de saneamento, preparei toda a legislação para que isso acontecesse,
Porém, houve o desfecho, que foi impeachment do presidente Collor, e realmente nós não conseguimos avançar. Mas esta lei nova que nós temos aí é a base daquele documento que nós tínhamos desenvolvido naquela época. Foi já um grande avanço para o setor. O que me leva o que me preocupa é o setor não ter uma casa, ou um ministério, vamos dizer, uma agência voltada só para o saneamento. Na hora que você entra na ANA, já é um passo, mas a ANA foi criada com a finalidade de gerenciar os recursos hídricos brasileiros, que já é uma função nobre e difícil e complexa. Aí você joga mais o saneamento, que é mais complexo ainda, em função de que ele se espraia por todos os recantos do país, envolvendo não só a parte de recursos hídricos, mas toda a salubridade ambiental do país. Então, merecia uma casa, merecia um fundo específico para o saneamento, com as pessoas voltadas só para o saneamento, não fazendo um conjunto que são convergente, interdependente, mas devem ser tratados separadamente, sem esquecer essa conexão entre os dois. Mas a Casa do Saneamento, o governo está devendo a nós. Mas é um grande avanço essa nova legislação. Eu entendo. Como é que se defende isso? Porque esse trabalho, todo mundo que vê, principalmente político generalista que não é da área, enxerga que deve ser uma coisa só, trabalhar recursos hídricos e saneamento junto, porque as companhias de distribuição de água grande, por exemplo, fazem as duas coisas juntas. Então, é fácil enxergar juntos. Como é que você defende isso de ser separado? Veja, me desculpe eu lhe corrigir, mas as companhias de saneamento não fazem a parte dos recursos hídricos. Elas usam a água, pagam sobre aquela água, mas há em cada estado um órgão que toma conta. Por exemplo, em São Paulo, o Departamento de Águas e Energia Elétrica é o gestor dos recursos hídricos de São Paulo. Qualquer município ou estado, a Sabesp, que quiser pegar uma água, vai pedir ao departamento, que ele coordena toda essa ação, ele gerencia toda a ação de recursos hídricos do Estado de São Paulo. São partes distintas que se unem entre si e são convergentes, interdependentes, mas são separadas. A Sabesp é a Sabesp. Inclusive, a Sabesp é uma companhia. O outro não pode ser uma companhia, tem que ser um órgão público, que ele tem o poder de polícia, ele tem a força que a lei dá para ele cobrar, para ele multar, para ele fazer com que seja cumprida a legislação, coisa que a Sabesp não faz. Ela cata a água, trata a água e distribui. Eu só vou dar uma extensão maior. Quando eu comecei a trabalhar em São Paulo, eu entrei num órgão chamado Fundo Estadual de Saneamento Básico. Este fundo fazia exatamente essa função que eu estou querendo que o governo federal faça. Ele trazia dinheiro do Planasa, trazia dinheiro do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, e usava a Caixa Econômica do Estado de São Paulo para financiar o saneamento no Estado. Ele iniciava com uma expansão à cidade do interior, via as necessidades daquela cidade, e só para abrir um parênteses, é o único levantamento sanitário que existe do Estado de São Paulo, foi feito em 1970 por este órgão. Ele tinha um levantamento das condições sanitárias do Estado de São Paulo, que eu participei. Então, este órgão fazia esse primeiro trabalho, em seguida, ele contratava o projeto, analisava o projeto, aprovava o projeto, contratava a obra, fazia tudo o que um município pequeno não tinha condições de fazer, por não ter especialistas, por não ter capacidade financeira, capacidade administrativa. E criava-se uma lei em cada município, criando sistema autônomo de água e esgoto, ou um departamento de água e esgoto, separado da administração direta do município, para que aquele município tivesse, a qualquer momento,
o FESB atendia ele através da CETESB, que era uma das diretorias do FESB, atendia o município nas suas necessidades financeiras, técnicas, administrativas, todo o apoio do Estado aos pequenos municípios e a todos eles, principalmente aqueles que não tinham condições de manter um engenheiro sanitarista, de manter um químico, um biólogo, tinha o apoio do Estado para fazer essa função, sem cobrar absolutamente nada deste serviço. Era um serviço que o Estado mantinha. Eu era um dos engenheiros do FESB nessa época, especializado já com mestrado. Fui a muitas cidades para fazer esse trabalho, orientar. Então, o Brasil precisa de uma orientação dessa, porque são 5.700 municípios, dos quais 90% não têm capacidade financeira, administrativa, técnica de fazer. Não é dando financiamento. Você tem que dar as condições técnicas, administrativas, estruturais para que isso funcione. Do contrário, é jogar água numa peneira. É a minha visão. Um pouco pessimista, mas é bem de quem viveu isso. Interessante isso. Vou fazer outra pergunta para você. Teve participação importante na Lei 7663 de 91, que regulamenta o artigo 205 da Constituição Paulista, instituindo a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema Integrado de Gerenciamento de Recursos Hídricos de domínio do Estado. Como é que foi esse processo? Quais os resultados que a lei promoveu? A sua experiência, olhando lá pelo retrovisor, quais suas críticas, sugestões, se você pudesse mexer em alguma coisa do que foi feito lá na época que você participou? Eu vou fazer uma correção no a sua apresentação. Na realidade, essa parte de recursos hídricos eu já desenvolvi como coordenador dessa atividade no Departamento de Águas e Energia Elétrica e não na CETESB. CETESB fui diretor e não é a função da CETESB a parte de recursos hídricos. Ela é, sim, do controle da poluição, que também entra os recursos. Então, Departamento de Águas e Energia Elétrica, quando eu fui o superintendente, então eu perguntei aos colegas, ao chegar lá, como é que eu faço o gerenciamento dos recursos hídricos de São Paulo. Aí me disseram, precisa de uma lei. E eu digo, como eu vou fazer uma lei? Olha, eu digo, olha, se eu ficar 4 anos aqui, porque meu cargo é ad nutum, né? Eu posso sair a qualquer momento, eu for mandar uma lei para a Assembleia, pode levar 4, 5, 10 anos, eu saio daqui e não fiz absolutamente nada. Então, disseram, um outro caminho é fazer um decreto, embora tenha força menor, mas você pode trabalhar nesse sentido, né? Então, preparamos esse decreto, que foi criando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, com a incumbência de desenvolver todos os estudos necessários a modernizar, dar um avanço de 50 anos na legislação de recursos hídricos do Estado de São Paulo e, quiçá, do Brasil. Porque o único documento legal que existia era o Código de Obra de 1934, que é uma realidade completamente diferente. Ou seja, naquela época, mais de 50 anos atrás. Embora um documento legal muito bem feito, mas completamente desatualizado da realidade brasileira e do mundo. Certo? Todos os países desenvolvidos já tinham sua legislação voltada especificamente para os recursos hídricos. Então, numa noite histórica, onde foi iniciado com o Congresso de Engenharia Sanitária e Ambiental no Estado de São Paulo, abertura no Palácio dos Bandeirantes, por um pouco de prestígio que eu tinha no governo, consegui isso, e eu era o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, seção São Paulo. E nesta abertura, eu vou contar um pouco essa história, porque é muito interessante e emblemática. Eu sabia que o governador iria perguntar a mim o que representava aquilo, o que ele deveria falar naquele congresso. Então, eu disse para ele, governador, expliquei o que era o congresso, né? E disse a ele, o senhor quer terminar seu discurso como um estadista? O senhor termina seu discurso dizendo, agora estou assinando um decreto.
criando o Conselho Estadual de Recursos Hídricos com a incumbência de desenvolver o Plano Estadual de Recursos Hídricos. E foi exatamente o que ele fez. Terminou, eu passei a minuta do decreto para ele e ele assinou esse decreto que deu origem a todas o desenvolvimento dos recursos hídricos, não só no estado de São Paulo, mas em todo o Brasil, porque nós tínhamos uma revista do Departamento de Águas e Energéticas e eu usei a prerrogativa de presidente da ABS para mandar para todo o Brasil, todos os secretários de estados, todos os deputados estaduais, federais, senadores, todo o desenvolvimento que nós estávamos fazendo na área de recursos hídricos. E, uma vez aprovado isso aí, os estados copiaram a lei, assim como o governo federal fez algumas melhorias e adaptações, mas a lei federal é exatamente o cópia da lei do estado de São Paulo. Então, foi esse o histórico, mas eu acrescento mais alguma coisa, que é o seguinte, não foi fácil a aprovação disso aí. Tivemos uma briga grande, eu conto essa história toda no meu livro, realmente foi uma briga que envolveu até a maçonaria, envolveu todas as associações, porque no calar da noite houve um deputado que fez uma modificação nos artigos que falavam, o 205, se não me for, sobre recursos hídricos e saneamento, e foi necessário um movimento muito grande para que voltassem aqueles artigos exatamente com as associações que nós coordenávamos, que eram todas as associações voltadas para o setor, tinha mandado, e então houve a modificação e foi aprovado esse artigo, esses artigos exatamente dentro do que era necessário para quem tivesse um instrumento legal, que é a Constituição do Estado, para desenvolver a lei que deu a Lei Estadual dos Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Então, a história está contada neste livro e em outros lugares, mas, em resumo, é isso que eu teria que dizer, que foi um trabalho feito por 400, 500 mãos, apenas eu era um dos membros que tinha essa coordenação e essa liderança que me permitiram ter, e eu agradeço a Deus por ter dado a mim essa oportunidade. Muito legal, mas a sua simpatia e capacidade de convencimento conta muito também, né? Porque você mas às vezes eu engrossava, viu? Tinha que bater firme em várias ocasiões, porque realmente não foi fácil, mas deu tudo certo, mas foi um grupo imenso. Olha, só no Plano Estadual de Recursos trabalharam 400 colegas no plano. Eu tenho ele aqui atrás de mim, não sei se você vê. Está aqui, ó. Não sei se dá para ver. Eu estou com ele aqui, ó. Primeiro Plano Estadual de Recursos, depois foi aprovado também por decreto pelo governador do estado e começou todo o trabalho. Eu mantenho aqui atrás de mim, são uma série de coisas que eu fiz na vida que estão aqui atrás, no meu escritório, para que eu nunca esqueça, nem meus familiares, toda aquela participação que eu tive nos 50 anos que desenvolvi ao saneamento e recursos do Brasil. Muito legal. Vamos falar, já que você mencionou, para que o pessoal que está assistindo não fique sem saber do que se trata, vamos falar do seu livro aí, O Saneador de Cidades, que vai ser lançado em breve. A gente vai colocar a capa do livro e nós vamos colocar o link aqui no site para o pessoal olhar e poder baixar o livro, comprar. Vai estar vindo aonde esse livro? Olha, eu estou lançando ele agora aqui no meu condomínio, chamado Condomínio Portal do Morumbi, por duas razões. Uma, porque é um livro autobiográfico profissional, da minha profissão, como eu como profissional, e eu fiz um artigo falando do condomínio que eu vivo há mais de 40 anos aqui. Fui síndico várias vezes, tenho muita amizade, e tal. Posso até dizer que iniciei minha vida na administração pública superior
porque morava aqui comigo, era meu amigo, o João Sayad, que foi secretário de São Paulo, depois foi ministro do Planejamento. Éramos amigos, corríamos juntos, almoçávamos juntos, e ele me convocou para trabalhar com ele, e levei 15 dias para dar a resposta, porque era um setor fora do meu, e foi quando eu fui para a CETESB, iniciei todo um processo na área administrativa. E depois fui para o DAE, que eu pude desenvolver esse trabalho. Então, eu conto neste livro essa história toda, toda a minha trajetória, onde tem os lances técnico, político, administrativo, ganhos e perdas, atitudes fortes, como eu chamo, fotografias, esse lance do lançamento, está lá o governador assinando, a plateia, o projeto, a aprovação e muitas outras coisas. Então, é um livro de 430 páginas, escrito por um engenheiro, mas que tem algumas coisas que eu acho que eu falo da história do saneamento também, desde 1968, quando eu iniciei meus trabalhos, a história dos recursos hídricos, a história do São Francisco, porque eu liderei esse trabalho durante 2 anos. Tem muita história que eu acho interessante. Eu vou lançar ele agora no dia 30, aqui no meu condomínio, é um lançamento relativamente modesto, simples, em função das dificuldades da pandemia, e depois eu vou dispor para que aqueles que quiserem, através de uma compra indireta, através do site, de alguma coisa, receber este exemplar. Mas é voltado especificamente para uma vida dedicada ao saneamento e aos recursos hídricos do Estado de São Paulo. E se eu extrapolar, eu poderia um pouco sobre o nosso país. Muito legal. E conta aí, só o pessoal saber o que você vai fazer com o dinheiro do livro. O dinheiro do livro vai ser doado, todo ele, para a instituição de caridade. Eu realmente sempre sou católico, sempre ajudei, e o livro não tem finalidade financeira, a finalidade é divulgar um pouco do saneamento, se alguém tirar algum proveito daquela história que eu contei, e alguém que for também sentar na administração pública, ver alguns empates que eu tive e como eu resolvi, mais por intuição e por tirocínio, e deu certo, ele pode encontrar lá essa finalidade. E como eu fui secretário nacional de saneamento, eu trabalhei para o Brasil inteiro, e tem colegas que trabalharam comigo, eu tinha mais de 30 pessoas dos estados que me foram disponibilizadas pelos governadores, porque a estrutura do Ministério era muito pequena, eu precisava desenvolver mais, e eu solicitei e recebi. Só do Estado de São Paulo tinha 8 colegas trabalhando comigo, de graça, todos eles pagos pelo Estado, e dos outros estados do Brasil, quase todos tinham 1 ou 2 colegas que foram para lá para engrossar a minha equipe e desenvolver o dinheiro que estava parado por falta de equipe para fazer com que ele andasse, dinheiro do Banco Mundial, de outras coisas. Mas, infelizmente, eu passei pouco tempo, mas deixei um legado positivo, acho que sim. E vários colegas, eu citei-os aqui no meu livro, como eu citei, vários colegas trabalharam comigo na CETESB, no FESB, no DAE, em Brasília, onde eu estive. Eu agradeço porque eu não fiz nada, eu tive uma equipe que fez comigo. Eu consegui tudo o que eu consegui, foi porque eu consegui uma equipe de primeira linha, equipe de ótimos colaboradores, pessoas capazes. Eu era apenas um número que tinha aquela luz que acendia e todo mundo vinha junto com a luz, não que eu fosse a luz. Eles eram um integrante, iluminava muito mais do que aquele primeiro toque que eu dava nessa coisa. Foi uma das felicidades da minha vida, eu contar com todos os colaboradores, estão todos aqui, muitos deles em fotografia.
Ah, muito legal, muito legal. A gente vai ajudar a divulgar. Na verdade, esse nosso programa aqui é exatamente a ideia do seu livro. Eu acredito demais, né? A gente acredita demais que a experiência pessoal das pessoas que trabalham na área ajuda muito aos outros que estão começando, ou quem está trabalhando, a ter ideias, a ver como fazer. E você aprende muito vendo o que os outros fizeram. É extremamente importante. Então, o seu livro é um retrato do que a gente tenta passar aqui. Então, nós vamos, com prazer, divulgar esse teu trabalho. Você que teve uma participação importante no saneamento no Brasil, vai ser muito legal. Eu agradeço. E a gente vai colocar a capa aqui para o pessoal e o site para o pessoal comprar, quem tiver interesse, que eu recomendo. Vocês estão vendo pela entrevista que vale muito a pena. Vamos lá, fala sobre cobrança e utilização dos recursos hídricos, né, que foi uma grande inovação que você viu. Conta aí para a gente, sugestões, o que você acha? E qual é o seguinte, os recursos hídricos têm dois grandes pilares para que ele funcione. É a outorga e a cobrança. A outorga é o nascedouro de todo o sistema. É como nascer uma criança no berço de ouro ou nascer uma criança realmente com dificuldades, não só do ponto de vista financeiro, mas físico e outras coisas. Então, o nascedouro do sistema é exatamente a outorga. A outorga é que vai dizer quem pode pegar água, como pegar água e o que fazer com ela. Não é simplesmente ver se o rio tem água e dar. Muita gente não sabe o que é isso. Esse é o ponto mais importante iniciar. Então, eu não vou dar um exemplo. Eu não vou dar água a uma cervejaria que gasta 5 litros de água para fazer 1 litro de cerveja, quando o mundo inteiro gasta meio litro de água para fazer 1 litro de cerveja. Ou ele se adapta ou não recebe. Para fazer isso, essa outorga, é necessário que tenha pessoas competentes, que conheçam o processo industrial e façam uma análise profunda. Aí o sistema funciona. O nascedouro é bem feito. O outro é a cobrança. Tudo que é dado de graça, por que o meu livro não é de graça? Porque não vai ter valor. Eu não vou receber nada por ele, mas você vai pagar, dá uma instituição, você dá um valor por ele. Então, a cobrança bate no bolso das pessoas. Então, as pessoas vão dar valor, ou melhor, a sociedade vai dar valor àquele bem que é de toda a sociedade, imprescindível à vida. O que acontece? Então, é necessário haver a cobrança para quê? Além de ter esse lado pecuniário, tem o outro lado, que é o dinheiro dessa cobrança servir para ampliar o controle dos recursos hídricos, melhorar a máquina, fazer trabalhos de proteção com matas ciliares e tudo mais. Então, esses os dois pilares. Então, a cobrança, que na legislação paulista, ela é muito clara, já aprovada na Constituição, que o recurso tem que ser cobrado. A lei também diz isso. Infelizmente, na ocasião, eu não estava mais no departamento. Então, o governador de Entrão resolveu fazer uma lei de cobrança, que não era necessário, ela já estava toda pautada, vamos dizer, juridicamente, era só baixar um decreto dizendo quanto era a cobrança, quem ia pagar e tudo mais. Mas o governador de então resolveu mandar uma lei para a Assembleia. Levou 15 anos para que o Estado de São Paulo, pioneiro dos recursos hídricos, iniciasse a cobrança. Então, você imagine um dos pilares daquilo que eu falei. Se eu estiver errado, os colegas que me recriminem e me corrijam e me ensinem, entendeu? Não fez. Só vou dar um exemplo. O Estado do Ceará, que copiou a lei paulista, em pouco tempo da sua lei aprovada, o governador de então, chamado Gereissati, baixou um decreto, foi o primeiro Estado brasileiro que começou a iniciar a cobrança pelos recursos hídricos. E eu fui gozado num evento em Brasília, dos colegas do Ceará, dizendo: você fez tudo e não fez nada. Levamos 15 anos para poder cobrar. E ainda hoje estamos meio lá e meio cá. Não tem uma coisa muito firme ainda
justamente por essa dicotomia entre se fazer cumprir a lei rapidamente e dar os instrumentos ao Estado de São Paulo para a cobrança e, ao mesmo tempo, usar esse dinheiro como o FEHIDRO faz e fez, está fazendo, que perdemos 15 anos. Ainda estamos perdendo por não ter uma cobrança abrangente. O governo federal iniciou a cobrança antes de nós, invadiu a nossa área, começou a cobrar o Piracicaba, quando a gente já devia estar cobrando, começou a cobrar no Paraíba, quando o Estado deveria estar antes, ele é que chegava e se adaptar para nós, e nós nos rendemos a ele, quando éramos o pioneiro. Mas é um detalhe, desculpa a minha empolgação, é que realmente eu lamentei demais esse acontecimento, porque realmente, dessa parte, se eu tivesse sentado lá, ou o governador me mandava embora, ou eu faria essa cobrança como fizemos com as outras coisas, pela necessidade e que a sociedade pedia e que é necessário. Mas essa é águas passadas, vamos para frente. Interessante ver. É um trabalho grande, com certeza gera frustração, né? Porque poderia ter sido bem utilizado no momento certo, né? Você tem ideia do porquê que aconteceu ou simplesmente foi ficando? Porque quando você manda um projeto de lei na Assembleia, ou numa Câmara, ou no Congresso Nacional, é um trâmite muito grande. Você tem ideia, se não me falha a memória, existia algo como, aqui nessa lei, 100 e tantas emendas na lei, daqueles que não entendiam, dizendo a Santa Casa de Misericórdia, não sei de onde, não vai pagar água. Então, cada emenda dessa criava um problema, que não era essa a finalidade. A Santa Casa não ia pagar água, ninguém ia cobrar da Santa Casa um poço que ela ia fazer e tirar água. Ela tinha uma outorga para saber que ela estava tirando e não estava tirando irregularmente e nem trazendo problema para o vizinho. Esse era um problema. Então, essas emendas e esta briga ficou durante anos. Depois, há um aspecto interessante que eu digo para os colegas. Por que as leis de São Paulo foram aprovadas? Por que elas andaram? Porque existia um grupo atrás de sair cobrando, participando, indo lá na Assembleia. Isto eu fiz muitas vezes. Fizemos discussões com os deputados, sempre que tinha uma... Você fica monitorando aquela lei. Eu vou dar um exemplo interessante. Vinha um deputado estadual me procurar, o departamento era muito forte. A gente tinha máquinas, a gente perfurava poços, ajudava no saneamento, era uma máquina do governo muito forte, distribuída em todo o estado de São Paulo. E eu vi um deputado pedir uma máquina para o seu município, junto com o prefeito, procurar o superintendente, que, por acaso, era o cidadão que está aqui falando. Então, eu sentava com o deputado, conversava com ele, independente do partido que ele fosse. Eu não sou político e nem fiz política partidária, política a nível de Estado. Então, eu dizia para ele, deputado, o seu pleito é muito bom, vou fazer todo o esforço para lhe atender, mas eu queria um apoio seu. Eu tenho uma lei assim, assim na Assembleia, eu tenho isso lá. Por favor, me ajude, vote comigo, ou me chame para discutir o assunto. Olha, eu garanto que muitos e muitos que votaram tiveram essa conversa comigo e é possível que eles tivessem votado independente, mas isso acelerou o processo. E você vê, foi mais ou menos recorde as passagens da lei em relação a leis que, como a outra, levou 15 anos. Você diz um absurdo? Não é um absurdo. Não tinha pai, não tinha mãe, a lei estava solta lá. Entendi. Alguém deveria ir atrás dessa lei. Né? Só pessoas com essa ideias, essas coisas, como eu, levei muita pancada, mas não me machucou muito, mas está aí o resultado. Muito legal, muito legal. E vamos falar então um pouco de reuso. Você é um defensor do reuso de água
desde, sei lá, desde muito tempo. Hoje se fala muito de sustentabilidade, mas parece que o reuso de água não decola, né? Na sua opinião, o que trava o uso dessa prática? Os usuários têm um fator psicológico, acham que a água tratada não presta? O que você acha? Falta de recurso? Por que não anda? Eu sou um defensor do reuso, também não entendo por que a gente não consegue fazer andar mais isso. O que acontece é que aqui no Brasil ainda nós temos, de alguma forma, uma maneira de obter água de certa forma relativamente econômica. Devido à abundância de água que nós temos no país, então ainda é mais fácil você pegar um manancial, às vezes com muitas distâncias, como acontece aqui com São Paulo, nos últimos mananciais aproveitados, inclusive com essa reversão do Paraíba, às vezes, se fizer as contas, pode ficar mais econômico trazer a água de fora. Mas ela tem um outro problema. Na hora que você traz essa água de fora, além de você quebrar a ecologia, porque se existe mais água ali, é porque a natureza o quis assim. Mas deixamos de lado essa elucubração, vamos dizer assim. O que acontece é que você também concentra muita água e, ao mesmo tempo, você polui essa água e traz para dentro de uma bacia que não estava esperando isso. É o que acontece em São Paulo. O Tietê é um rio que tem uma vazão regularizada de mais ou menos 80 metros cúbicos por segundo. Se fosse puro e limpo, eu não precisava buscar água lá fora. A gente não consome isso. A Sabesp não produz essa quantidade de água. Está aí o nosso Tietê, não precisa vir buscar água lá fora, se ela não tivesse poluído. Né? Esse é um dos aspectos a ser colocado. Agora, realmente, a tendência é você fazer o reuso, porque você já faz esse reuso independente do que você possa imaginar. Na hora que eu jogo, mesmo tratado, um esgoto no rio e alguém apanha essa água em outro local, eu estou fazendo o reuso indireto dessa água. Né? Mas vai chegar o momento de que é necessário e não vai ter outro caminho a não ser fazer o reuso da água, nem que seja inicialmente para coisas menos nobres do que o próprio abastecimento das populações, mas nas fábricas e na agricultura e em outras coisas, mas não vai fugir disso aí, porque a água é finita e ela não está no lugar que nós queremos e precisamos. É verdade, é verdade. Mas eu tenho um artigo que eu fiz com o Ivanildo Espanhol, falecido, e nosso saudoso colega, na revista de Engenharia, a gente fala um pouco sobre o reuso de água. Eu sei, a gente trabalhou com o Ivanildo. O Ivanildo era uma pessoa excepcional. Excepcional. Faz muita falta para nós. Sim. Ele deixou, ainda bem que ele educou um monte de gente, eu também, né? Que aprendeu muito com ele, e a gente tenta passar os ensinamentos dele. Foi uma pessoa extremamente importante. Não tem dúvida. Deixou um grupo bom, mas talvez a gente precisasse de um Paulo Bezerril para empurrar o reuso entre os deputados, para ver se decola, né? Porque difícil. O que você acha? Olha, as realidades são diferentes, né? Hoje os jovens têm outra visão, tanto os deputados como os dirigentes. Eu já dei minha contribuição, não que eu me furte a continuar contribuindo como um consultor, como um apoiador. Isso vai ter até os últimos dias da minha existência. Mas está à frente com a modernização, com a série de coisas, a gente apoia. Mas é preciso que alguém... Agora, esse ensinamento, eu acho que eu dei, que essa minha experiência, não vai mudar. Talvez a conversa seja outra, talvez o diálogo seja diferente, mas o caminho é o tete-a-tete. São pessoas, é como eu estou falando com vocês estão me vendo, é completamente diferente de eu mandar um papel. O papel é frio, ele não diz nada. Então, esse contato humano, essa posição é fundamental. E eu fiz isso também em Brasília. E eu garanto a você, tenho certeza,
se eu tivesse continuado como secretário durante mais um tempo, a legislação tinha mais ou menos, foi em 2001, eu acredito que nós teríamos essa legislação, porque eu tinha o apoio do meu ministro, e tenho certeza, e tinha o apoio de toda a sociedade, porque eu fiz o mesmo trabalho que eu fiz nos recursos hídricos em São Paulo e saneamento, eu estava fazendo em Brasília, tanto com os deputados, senadores, assim como toda a equipe que coordenava esse trabalho, era o Antônio Carlos Palatore, que era o coordenador desse trabalho, nome e figura ímpar no setor de saneamento, voltado principalmente para a legislação, né? Não tirando a parte técnica de conhecimento que ele tem, mas ele trabalhou comigo em todos esses campos. Somos amigos desde o FESB, fizemos trabalho juntos, inclusive internacionais. Então, ele coordenava e todas as associações estavam juntas. Sim. Eu tenho registrado no meu livro essas audiências junto ao Congresso Nacional, gravadas, não no livro, mas eu tenho a gravação em casa guardada dos pronunciamentos dos deputados, meu e dos colegas. Tenho certeza como teria sido aprovada e ido para frente. Mas chegou em seguida e foi aprovado esse projeto de lei e chegou para um então presidente da República que tinha acabado de se eleger, que tinha aprovado essa lei quando candidato, ele vetou integralmente a lei. Até hoje nós não sabemos por que razão. E ficamos esses anos todos à deriva, fazendo coxas de retalho, até que surgiu esse último marco, que é um avanço que está, eu diria, muito bom, mas que esse senão que eu coloco, mas é uma visão minha particular, que não sei se daria certo hoje, como deu naquele tempo. Interessante. Muito Desculpa a minha empolgação, mas eu... Não, que isso. Já estou ansioso para ler o livro, porque gostaria de ter lido antes da entrevista, mas como ainda não está, você não está vendendo, mas eu vou ler. Você vai receber, sim. Nós vamos voltar a conversar. Eu vi que você argumenta, você tem uma frase interessante, que jamais nós vamos ter falta d'água no planeta, né? E o mais interessante é que eu fiz doutorado na área de água lá no Canadá, e tinha um professor que é falecido já, que também era uma referência mundial, e ele falava a mesma coisa, né? Ele falava a mesma coisa. Quando eu li, eu falei, olha só, o cara fala exatamente a mesma coisa. Só que essa frase, em geral, ela gera polêmica e ela confunde as pessoas, né? Você pode explicar isso, fundamentar a argumentação para as pessoas entenderem o porquê? Porque eu já vi isso, já repeti algumas vezes essa frase, e as pessoas ficam meio chocadas. Conta para a gente aí, então. Você, como especialista, sabe que a quantidade de água no globo terrestre, no nosso planeta, é finita, mas é algo monstruoso. Haja visto os oceanos. A quantidade de água que nós temos, no dia que falta água, e já o mundo não existe mais. Agora, para torná-la, vamos dizer, potável, para ser usada, você tem um custo econômico para fazer isso. O que é que vai acontecer? No futuro, todo mundo vai colocar no seu portfólio econômico um valor para pagar sobre a água que vai cada vez ficar mais cara, devido à escassez dela relativa. Ou seja, quando eu falo escassez, é relativa. Em tal lugar não tem água, mas no globo total tem. E a dessalinização está aí, uma realidade. O metro cúbico de água dessalinizada em Israel é mais barato que o metro cúbico de água potável no estado de São Paulo. E a água dessalinizada, praticamente, ela já é potável. É só clorar, ela é potável. Porque muita gente também confunde o que é água potável de água tratada, de água sanitariamente segura. São coisas um pouco distintas. A potabilização, eu não preciso dizer para você, mas para os espectadores, ele é um decreto, ele é uma lei, ele é um padrão que diz que a água deve ser assim, assim. Tanto é que o padrão de potabilidade do Brasil é diferente dos Estados Unidos, da França, da Inglaterra e tudo mais, né?
Então, o que acontece? E aqui no Brasil, para ela ser potável, um desses negócios é ser clorada. Tanto é que a água mineral de garrafa a gente chama água mineral, água de mesa potável, porque ela não tem o cloro. Então é uma água que você pode tomar, eu até brinco, Coca-Cola é água que você pode tomar, você não adoece, mas é água, 99,9% de água. Né? Não é potável e não se aconselha você tomar um banho com ele. Então, não vai faltar essa água. O que vai faltar, e o desenvolvimento tecnológico vai nos levar cada vez mais a obter água de boa qualidade, por exemplo, na dessalinização. Por exemplo. Eu vou dar um exemplo. A cidade de São Paulo, no futuro. Qual é uma água para vir fácil para a cidade de São Paulo? A água do mar. Mas não deve ser feito isso inicialmente. O que eu advogo? Todos os rios nossos que vão para a vertente marítima, nós bloqueamos esse rio, trazemos a água para São Paulo, porque o recalque é muito pequeno, é o que está acontecendo agora com Itapanhaú, que já estava previsto quando eu estava no DAE, toda a utilização desses mananciais para São Paulo. E por que Santos vai pegar essa água? Santos está na beira da praia, dessaliniza, e pega essa água, fica mais barato para o estado como um todo. Santos usa água desalinizada e nós usamos a água que vai para Santos, aqui em São Paulo, de que eu transpor 900 metros de recalque de um volume imenso de água. Tal. E existe ainda uma coisa interessante, e não sei desse volume, se você fizer poços próximo ao mar, a água que você vai pegar desse poço, ela é salobra. Ela não tem a quantidade de sal que tem diretamente do mar. Então, você vai dessalinizar, gastando muito menos energia, muito menos tecnologia do que você precisaria. Depois, existe uma outra coisa na água salinizada, são o que a gente chama água azul, água verde, água amarela. A água azul é uma água potável para que eu possa beber. Ela tem que estar muito pura para que eu não tenha nenhum problema. Mas para cozinhar, eu posso usar água salinizada, porque eu vou sal na comida. Por que não? Por que eu não posso dar descarga com água salgada se não tem nenhum problema? Agora, para eu beber, para eu tomar um banho, eu preciso de uma água azul. Eu posso fazer a dessalinização fracionada, parte dela bem limpa, bem pura, e outras menos. E assim, é uma ideia, é colocação, uma divagação um pouco para trazer uma polêmica e a gente discutir isso no futuro. Sim, eu concordo, vai ter muita mudança, inclusive do uso. Eu escrevi um artigo junto com a Bruna, que você viu aqui, no estado de São Paulo, que a gente está mandando muita água para o oceano, não só no Brasil, no mundo. No mundo? 20% a 25% da elevação do nível dos oceanos é água transferida. E água transferida, água subterrânea bombeada, lançada na superfície e que termina no mar. Então, ou a gente mantém mais água dentro dos continentes ou vai secar. Já está acontecendo, já está sendo publicado, foi publicado recentemente que a superfície hídrica do Brasil diminuiu em 15% nos últimos 30 e poucos anos. Então, a gente vai ter que começar a andar nesse caminho aí. A necessidade vai gerar. Só que se a gente pensar e agir antes, sai mais barato e com muito menos prejuízo, né? Interessante a argumentação, muito legal. Vamos lá. O nosso tempo está chegando no final, mas você participou de vários governos, você mencionou isso, que você nunca fez política partidária. A água é a partidária? O que você aconselharia para quem estuda e trabalha com água hoje para seguir a carreira? Na realidade, nós temos que deixar esse bem natural e fundamental para a existência dos seres vivos na Terra fora de política no sentido partidário, ideológico. A água é um bem comum de toda a humanidade, que deve ser preservada, controlada, ampliada, se possível. E o mundo está vendo isso. Você vê mesmo nas grandes guerras, você vê a Europa, por exemplo, nunca se jogou um poluente na Alemanha
para poder, no Danúbio, por exemplo, para contaminar todo o restante do continente europeu. Por quê? Porque, mesmo com todo o lado negativo da guerra e do Hitler, não se fez isso, porque realmente a água é preservada como um bem da humanidade. Então, nós temos que pensar sempre assim e agir sempre assim e lutar para que isso permaneça da forma como deve ser feita. Concordo, muito boa mensagem essa daí sua, Paulo. Eu concordo plenamente contigo. Trabalhar com água é um trabalho, acima de tudo, social, né? Porque as pessoas dependem de água, mesmo que elas não saibam. Hoje em dia, a gente faz aquela brincadeira, o pessoal acha que a água nasce no cano, né? Porque abriu a torneira, tem água, está tão longe da origem que perde a relação. Mas a gente precisa pensar, esse é um dos trabalhos do Instituto Água Sustentável, essa conscientização, para que a gente consiga ter mais pessoas forçando os deputados, como você fazia, você tinha um poder na época pessoal, independentemente do seu cargo, de convencimento, né? E que ajudou as coisas a andarem. Então, as pessoas precisam saber que depende do trabalho de pessoas, é o que você falou, tete a tete, né? O mundo anda conversando com as pessoas, não é verdade? Funciona assim. Muito legal conversar com você. A sua experiência é de fato engrandecedora para que a gente aprenda a trabalhar com água e fazer os caminhos. Você percorreu caminhos muito legais, deixou um legado interessante e tem ajudado ainda. Por favor, faz suas considerações finais. A gente vai divulgar o seu livro, o Saneador de Cidades. Eu espero que seja um sucesso. A história é muito legal. Eu vou ler avidamente, depois vou conversar com você a respeito, tá bom? Por favor, faz suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer a oportunidade que vocês me deram de eu transmitir algumas ideias e algo que eu pude fazer e dizer para os jovens que pautem pela técnica, trabalhem voltado para aquilo que ele estudou, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele introjetou de bom, e use tudo isso em prol da sociedade, em prol do nosso saneamento básico, dos recursos hídricos, do meio ambiente, porque se isso não acontecer, nós não vamos sobreviver ou vamos viver muito mal neste planeta que é a grande terra que nós vivemos e pretendemos que nossos filhos, netos e as gerações futuras usufruam. Muito legal. Muito obrigado, Paulo. Foi um prazer ter conversado contigo aqui. A gente vai tentar, como eu te falei, divulgar o seu livro, que é um trabalho muito legal, e vamos manter contato. A gente vai lá no lançamento do livro e vamos divulgar para que tenha um bom alcance. O seu trabalho é um exemplo, eu espero que as pessoas se conscientizem e possam seguir os seus passos, que foram muito bem dados. Parabéns pelo seu trabalho e agradeço novamente pela participação. Eu que agradeço. Obrigado.